Meus amigos, hoje eu tenho algo muito importante para compartilhar com vocês. Algo que muitos evitam, mas que, se não enfrentarmos, nos deixará cegos à realidade do nosso mundo. A Bíblia, esse livro tão lido, tão comentado e muitas vezes mal interpretado, tem algo a dizer sobre política e fé. E o que a Bíblia realmente diz sobre política? Será que estamos de fato alinhados com os princípios divinos, ou estamos seguindo uma agenda humana que distorce a mensagem de Cristo? Hoje, vamos dar um passo atrás e questionar tudo o que achamos saber. Será que podemos separar política e fé? Será que existe uma linha clara entre o que Deus quer para nós e o que os homens fazem em nome da política? E mais importante, como a fé pode influenciar as escolhas políticas de cada um de nós, enquanto, ao mesmo tempo, a política pode afetar nossa fé? Não estou aqui para fazer acusações ou apontar dedos. Eu quero, na verdade, despertar em você a necessidade de refletir, de buscar a verdade e de olhar para as Escrituras com novos olhos. Estamos vivendo tempos onde as linhas entre o que é de Deus e o que é do homem se tornaram perigosamente tênues, e muitos caem na tentação de seguir ideologias que se dizem cristãs, mas que, na realidade, vão contra os princípios fundamentais da Bíblia. E não vamos enganar uns aos outros aqui. Existe uma grande confusão no ar, onde líderes de várias esferas afirmam representar a vontade de Deus. E você, eu e todos nós precisamos saber se isso é mesmo o que Ele quer de nós. Será que o sistema político que estamos defendendo se alinha com os ensinamentos de Jesus? Ou estamos, sem saber, nos deixando levar por ideologias que, no fundo, desonram a fé que professamos? Agora, se você acha que estou falando de um lado ou de outro, deixe-me esclarecer. O que estou dizendo aqui não é para defender um partido ou uma ideologia específica. Estou falando sobre a verdade crua, aquela que está na palavra de Deus. A política, como ela é praticada hoje, tem sido usada para dividir, manipular e até mesmo enganar. A fé, por outro lado, deve ser o ponto de união, o fundamento que nos guia em todas as áreas da vida, inclusive na política. Mas como isso realmente funciona? Prepare-se para uma jornada de descoberta. Vamos juntos destrinchar o que a Bíblia tem a dizer sobre política e fé. E quem sabe, ao final deste vídeo, você será desafiado a repensar suas crenças e a entender melhor o papel de Cristo em tudo o que fazemos, inclusive em nossas escolhas políticas. Vamos começar com uma questão fundamental. Qual é o verdadeiro propósito de Deus para o mundo? E mais especificamente, qual é o papel dos seres humanos nesse grande plano divino? Sabemos que a Bíblia fala do reino de Deus. Mas o que isso realmente significa? Como é que o reino de Deus se encaixa em um mundo onde os governos humanos dominam, onde as leis são feitas por homens e não por Deus? Jesus, em sua vida e ministério, nos deixou bem claro que o reino de Deus não é deste mundo. Quando Pilatos, o governador romano, questionou Jesus sobre seu reinado, ele respondeu: "O meu reino não é deste mundo." João 18:36. Mas isso significa que a política e a fé não têm nada a ver uma com a outra. Não de forma alguma. A questão aqui é: estamos buscando o reino de Deus ou estamos mais preocupados com o governo dos homens? Olhemos para a história de Israel. Israel foi um povo escolhido por Deus, mas sempre houve um desejo de ser como as outras nações, com um rei que os governasse, como os povos pagãos ao redor. Deus, em sua sabedoria, cedeu a esse pedido, permitindo que eles tivessem um rei humano, mas sempre deixando claro que, se desejassem prosperar e viver de acordo com seus princípios, precisariam colocar Deus acima de qualquer rei terreno. No entanto, essa busca incessante por governos humanos acabou levando Israel à corrupção, opressão e, em última instância, ao cativeiro. Aqui está o primeiro ponto a ser refletido. A política, por mais que seja uma parte inevitável da nossa vida terrena, não pode substituir o reino de Deus. Muitas vezes, colocamos a nossa esperança em políticos, em ideologias ou em sistemas de governo, acreditando que eles podem trazer a verdadeira mudança. Mas será que estamos cegos para o fato de que só o reino de Deus pode trazer a transformação verdadeira e eterna? Na Bíblia, vemos como Jesus não se envolveu diretamente em disputas políticas. Ele sabia que sua missão não era a de fundar um império terreno, mas de trazer o reino de Deus aos corações. Ele pregou sobre a transformação interna, não sobre a reformulação de sistemas políticos. Isso não significa que a política seja irrelevante. Claro que não. Mas a política deve ser sempre vista através da lente da fé, não o contrário. Agora pensem comigo. Quantas vezes estamos dispostos a defender cegamente uma ideologia política, mas nos esquecemos do que é realmente importante aos olhos de Deus? Às vezes o foco no poder humano e nas vitórias temporárias ofusca o propósito maior de Deus para nossas vidas.
Se Jesus nos ensinou algo, é que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade, Efésios 6:12. Então, o que é mais importante, ganhar uma batalha política ou viver de acordo com os princípios do reino de Deus? A política pode até oferecer uma falsa sensação de poder e controle, mas o que realmente importa é se estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo, amando ao próximo, defendendo a justiça e praticando a misericórdia. Aqui está a chave. O reino de Deus não é algo que se limita aos templos, às igrejas ou aos púlpitos. O reino de Deus é um movimento que começa no coração do indivíduo e se espalha para a sociedade. O governo humano pode falhar, mas o reino de Deus nunca falha, e se vivermos de acordo com os valores do reino, nossa presença no mundo já será um testemunho de que há algo muito maior do que qualquer governo humano. Por isso, não se engane, nossa verdadeira cidadania está nos céus. Filipenses 3:20. A política de Deus não é de ganhar eleições, mas de salvar almas. E quando nós, como cristãos, entendemos isso, começamos a ver a política sob uma nova ótica, não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta para promover os valores do reino de Deus. Agora pergunto a você: onde está a sua verdadeira lealdade? No reino dos homens ou no reino de Deus? Meus irmãos, o mundo em que vivemos está dividido de tantas formas que é difícil até mesmo saber por onde começar. Existe uma divisão entre os partidos, entre as ideologias, entre as culturas, entre as religiões. E quando falamos de fé, as divisões se tornam ainda mais profundas. A igreja, que deveria ser um ponto de união, muitas vezes se vê envolvida nas brigas políticas, tomando partidos, criando divisões e esquecendo que realmente a une, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo, e que como corpo, deve trabalhar unida para cumprir o propósito de Deus na terra. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. 1 Coríntios 12:12. Mas será que a igreja, como o corpo de Cristo, tem se mantido unida? Ou será que estamos mais preocupados em dividir do que em unir? Hoje em dia, vemos as igrejas sendo dilaceradas por questões políticas. Pastores se tornam líderes de movimentos partidários, e as congregações são divididas com base em preferências políticas. Mas a pergunta que precisamos fazer é: isso é o que Jesus quis para a sua igreja? Ele veio para trazer unidade, e não divisão. Ele orou para que todos fôssemos um, João 17:21. Mas o que vemos é uma igreja que frequentemente se alinha com grupos que não têm nada a ver com os princípios de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo não deve se aliar a nenhum partido político, ideologia ou sistema terreno. A missão da igreja não é defender um partido ou uma agenda política, mas pregar o evangelho, discipular as nações e viver os valores do reino de Deus. A igreja tem um papel claro e imutável: ser a luz do mundo e o sal da terra. Mateus 5:13-16. Mas como podemos ser luz quando estamos tão envolvidos em trevas políticas? Como podemos ser sal quando estamos nos contaminando com as mesmas divisões e ódios que vemos no mundo? O que a Bíblia nos diz sobre como a igreja deve se comportar em um mundo politicamente dividido? Em Romanos 13:1-7, Paulo nos orienta a respeitar as autoridades, pois elas são instituídas por Deus, mas ele também nos lembra que o nosso verdadeiro Senhor é Cristo, e que nossa lealdade primeiro e acima de tudo, deve ser a Ele. Quando a política e os líderes humanos nos afastam de Cristo, é aí que a igreja falha em sua missão. Não estamos aqui para promover governos humanos, mas para promover o reino de Deus que transcende qualquer divisão política. Mas isso não significa que devemos ser passivos ou desinteressados pela política. O cristão tem a responsabilidade de ser uma voz de justiça, de paz e de integridade, onde quer que esteja. Jesus não ficou em silêncio diante das injustiças que via. E ele nos chamou para sermos sua voz neste mundo. Mas a questão crucial é: como estamos abordando a política? Estamos buscando soluções espirituais para problemas terrenos? Ou estamos tão envolvidos nas disputas políticas que perdemos a nossa missão de pregar o amor de Cristo? Em vez de nos dividir, a igreja deve ser um exemplo de reconciliação. A verdadeira unidade que Cristo oferece não é a uniformidade, mas a harmonia entre as diferenças. Em um mundo polarizado, onde todo debate se transforma em guerra, a igreja deve ser um oásis de paz. Não devemos ser conhecidos pelas nossas opiniões políticas, mas pelo amor que demonstramos uns pelos outros, independentemente de nossa visão política. Isso é o que nos torna diferentes. No fim das contas, a igreja tem um papel muito mais importante do que qualquer partido ou ideologia. Ela deve ser uma comunidade onde as divisões políticas se tornam irrelevantes diante da grande missão de Cristo.
A verdadeira luta da Igreja não é contra os políticos ou os sistemas de governo, mas contra o pecado que corrompe todos os corações. Quando focamos nesse objetivo, as questões políticas, embora importantes, ficam em seu devido lugar. Então, onde você se posiciona? Você está buscando unidade ou está se deixando levar pelas divisões políticas? A Igreja é chamada para ser um reflexo do reino de Deus, e o reino de Deus não tem divisões. Lembre-se de que Cristo nos chama para ser agentes de mudança, não apenas nas urnas, mas nos corações das pessoas. Agora, vamos falar de algo que tem sido uma das maiores batalhas nos tempos modernos: a justiça. Estamos vivendo em uma época onde a palavra justiça é usada por todos os lados. Mas, meus amigos, a pergunta que precisamos fazer é qual justiça estamos realmente buscando? A justiça que vemos nas ruas, nos tribunais e nas leis feitas pelos homens? Ou a justiça que vem de Deus, que não se baseia em nossas falhas e limitações humanas, mas na perfeição divina? A Bíblia é clara: a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Deus é justo, mas sua justiça vai além daquilo que os homens podem compreender. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. A justiça humana é falha. Ela é baseada em sistemas imperfeitos, em interesses pessoais, em falhas de julgamento e muitas vezes na manipulação do poder. Já a justiça de Deus é imutável, perfeita e eterna. Parece simples, certo? A justiça de Deus é superior à dos homens. Mas o que acontece quando a nossa confiança na justiça humana começa a obscurecer a confiança na justiça divina? O que acontece quando passamos a acreditar que as leis e sistemas humanos podem nos oferecer algo que somente Deus pode prover? Muitos cristãos têm sido atraídos por promessas de justiça feitas por políticos, por governos e por ideologias que se dizem justas. Mas, na realidade, essas promessas são falíveis e, em muitos casos, até vazias. Em tempos de crise, de violência, de corrupção e de injustiças evidentes, muitas pessoas se voltam para a política como uma solução para seus problemas. Eles esperam que os governos e os políticos tragam justiça, paz e igualdade. E isso é compreensível, pois a justiça é um anseio legítimo do coração humano. Mas a verdadeira justiça, aquela que traz transformação e paz duradoura, não pode ser encontrada em sistemas falhos. Ela vem somente de Deus, e muitas vezes, essa justiça desafia nossas expectativas humanas. Vamos ser claros: isso não significa que devemos ignorar as injustiças e ficar indiferentes à dor e ao sofrimento dos outros. A Bíblia nos ensina a buscar a justiça e a ajudar os oprimidos. Defende o direito do pobre e do órfão. Faze justiça ao aflito e ao necessitado. Porém, nossa busca por justiça não deve ser baseada apenas na política ou em ideologias humanas. Nossa confiança deve estar na promessa de que, no final, Deus trará justiça perfeita e que, até lá, Ele nos chama para ser seus agentes de justiça no mundo. Agora, pensem comigo: como a política lida com a justiça? Às vezes, vemos políticos se dizendo defensores da justiça, mas suas ações frequentemente são motivadas por interesses próprios. Leis e políticas podem ser manipuladas para beneficiar uns em detrimento de outros. Mas a justiça de Deus não se curva ao poder. Ela não faz acepção de pessoas. Ela é imparcial e verdadeira, e é essa justiça que devemos buscar. Cristo é o maior exemplo da justiça divina. Ele foi injustiçado, condenado sem culpa, mas seu sacrifício na cruz foi a maior manifestação de justiça que já existiu. Ele tomou sobre si a nossa culpa para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isso não é justiça humana. Isso é a justiça de Deus em ação. Algo que nenhum sistema político ou ideologia poderia proporcionar. Portanto, precisamos perguntar a nós mesmos: onde estamos colocando nossa esperança quando se trata de justiça? Estamos confiando em um sistema político, em um partido, ou em um líder para nos salvar da injustiça? Ou estamos confiando em Deus, que no seu tempo e de acordo com seus planos, trará a verdadeira justiça? A verdadeira justiça não é encontrada nas promessas vazias de homens, mas na fidelidade de Deus. E a nossa missão como cristãos é viver à luz dessa justiça, refletindo o caráter de Deus em tudo o que fazemos. Devemos ser aqueles que, mesmo em um mundo corrompido, buscamos viver com integridade, com compaixão e com um desejo genuíno de promover a justiça divina, não a justiça humana que muitas vezes é distorcida. Agora, vamos lidar com um dos maiores dilemas que muitos de nós enfrentamos: como amar o próximo, como Jesus nos mandou, e ao mesmo tempo lidar com as intensas divisões políticas que surgem em nossa sociedade.
Como podemos ser verdadeiros cristãos em um mundo onde a política muitas vezes nos ensina a ver o outro como inimigo, ao invés de tratá-lo como alguém digno do nosso amor e respeito? Jesus nos deu um mandamento claro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. E ele ainda nos disse mais: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Isso significa que, independentemente das nossas diferenças políticas, sociais ou ideológicas, somos chamados a demonstrar amor. Mas a pergunta que muitos de nós nos fazemos é: como amar alguém que pensa tão diferente de mim? Como amar alguém que defende ideias que parecem ser contra tudo o que eu acredito? É aqui que a política, em muitos casos, entra em um território perigosamente escorregadio. Somos constantemente bombardeados com discursos que nos dividem. O mundo nos ensina a lutar uns contra os outros, a ver os outros como adversários, em vez de irmãos e irmãs. E essa mentalidade acaba afetando até os cristãos, que se veem mais preocupados em vencer os debates políticos do que em exercer o mandamento de Cristo de amar incondicionalmente. Mas, vamos refletir um pouco: o amor de Cristo, que nos ensina a dar a outra face e a perdoar, é realmente compatível com as disputas políticas que vemos em todo o mundo. A Bíblia não nos manda amar apenas aqueles que pensam como nós, ou que estão do nosso lado político. Ela nos chama a amar os inimigos, aqueles que nos atacam, os que nos ferem. Isso é radical. E é algo que não pode ser facilmente colocado de lado, mesmo quando as ideologias nos empurram na direção oposta. Se você se acha em um ponto onde ama seus amigos cristãos e adversários políticos apenas dentro das barreiras de sua própria visão política, é hora de dar um passo atrás. O amor que Cristo nos pediu para dar não pode ser condicionado às nossas preferências ideológicas ou políticas. É o amor que ultrapassa as barreiras do partido, da raça, da classe social e até da religião. Em um país polarizado como o nosso, onde parece que as pessoas têm dificuldade até de se falar sem brigas por causa de política, o cristão é chamado a ser diferente. Não é fácil, não é popular, e com certeza não vai fazer você ganhar seguidores em suas redes sociais. Mas, meus amigos, a verdadeira essência da fé cristã não é a de atacar quem pensa diferente de nós, mas de aprender a ser pacientes, ouvir, dialogar e, acima de tudo, demonstrar amor. Então, como podemos reconciliar a nossa fé com as ideologias políticas, sem perder o mandamento do amor? Em primeiro lugar, devemos lembrar que o amor de Deus é incondicional e imensurável. Ele não ama apenas os que estão do lado certo politicamente. Ele ama a todos, incluindo os que estão perdidos nas ideologias de este mundo. A nossa tarefa é refletir esse amor em nossas interações, independentemente das diferenças. É também fundamental que nos lembremos de que, como cristãos, nossa identidade não é definida pela nossa afiliação política. Nós pertencemos ao reino de Deus, não a um partido político. Isso deve nos dar a liberdade de ver as questões políticas de uma forma mais crítica e de não nos deixar engolir pela retórica dos políticos ou pelos extremos das ideologias. Ao invés disso, devemos buscar o que é justo, o que é misericordioso, o que é verdadeiro. Se o nosso amor se baseia em ideologias humanas, corremos o risco de perder o foco. Quando a política se torna a nossa principal motivação, acabamos transformando a fé em algo secundário. Mas quando deixamos que o amor de Cristo seja o centro de nossas vidas, então as disputas políticas não terão mais o poder de nos dividir. E, ao contrário, seremos luz no meio das trevas, um exemplo de amor, de paciência e de misericórdia, mesmo nas discussões mais acaloradas. Portanto, a resposta é clara: não podemos permitir que a política nos cegue para o amor que devemos demonstrar ao próximo. Nossa fidelidade a Cristo deve ser mais forte do que qualquer lealdade a uma ideologia ou partido político. O amor que ele demonstrou por nós na cruz deve ser o mesmo amor que mostramos aos outros, especialmente àqueles com quem discordamos. Que possamos ser cristãos que amam verdadeiramente, não com palavras, mas com ações. Que nossa política, nossos debates e até nossas diferenças possam ser transformadas em oportunidades de mostrar o amor de Cristo em um mundo dividido. Estamos vivendo em um mundo onde a moralidade está sendo constantemente redefinida. O que antes era considerado pecado, agora é visto por muitos como normal. O que antes era inquestionável, agora é alvo de debate. A ética cristã, os princípios que sustentam a nossa fé, estão sendo cada vez mais desafiados e até mesmo ridicularizados. Mas, a pergunta que precisamos fazer é: como o cristão deve reagir em um mundo que está afastando-se dos valores bíblicos? A moralidade cristã não é apenas uma questão de seguir regras ou de evitar o pecado. A moralidade de Cristo está enraizada no amor a Deus e ao próximo. É uma ética que vai além da simples observância de normas,
é uma vida transformada pela graça divina. Mas em uma sociedade que busca desesperadamente se afastar de Deus e dos seus mandamentos, como vivemos a nossa fé de maneira autêntica e relevante? Em tempos de crise, quando a moralidade está sendo desafiada a cada passo, o cristão precisa ser firme, sem ser arrogante, sabedor de que a verdade de Deus é a única que pode realmente trazer cura. A Bíblia nos diz que somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-16. E em um mundo que está mergulhando cada vez mais na escuridão, o nosso papel como cristãos nunca foi tão crucial. Mas como podemos ser luz se estamos seguindo as mesmas normas e princípios que o mundo segue? A moralidade cristã não é algo antiquado ou ultrapassado. Não, ela é atemporal e eterna, porque vem do próprio Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. Em um mundo onde os valores estão sendo reescritos, onde a ideologia se sobrepõe à verdade e onde a justiça de Deus é ignorada, o cristão precisa lembrar que sua lealdade não está a este mundo, mas ao reino de Deus. Mas isso não significa que devemos nos isolar ou nos afastar do mundo. Ao contrário, Jesus nos chamou para ser luz e sal no meio da corrupção e das trevas. Isso significa que devemos nos envolver ativamente na sociedade, mas sempre com a verdade de Cristo como guia. Quando as normas morais do mundo vão contra os ensinamentos de Deus, é nossa responsabilidade, com amor e respeito, defender a verdade. A Bíblia nunca foi uma mensagem de conformismo. Jesus nos desafiou a ir contra a maré, a sermos diferentes e a vivermos de forma que o mundo olhasse para nós e dissesse: eles são diferentes, eles têm algo que nós não temos. Entretanto, essa luta pela moralidade não é uma questão de vencer debates ou de ser o salvador da sociedade. O cristão não deve se tornar um mártir da moralidade, usando a religião como uma maneira de atacar os outros. Não se trata de brigar pela nossa moral, mas de viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. Quando vemos a injustiça, a imoralidade e a mentira sendo celebradas, devemos levantar a nossa voz, mas sempre com graça, sempre com compaixão, sempre com a intenção de mostrar o amor de Deus e não de derrotar aqueles que estão em erro. É importante que compreendamos que a moralidade cristã não é algo que deve ser forçado sobre os outros. Não estamos aqui para impor nossas crenças aos outros, mas para viver de tal maneira que o mundo veja em nós uma alternativa, um modelo de vida que é diferente, porque é inspirado por Cristo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Portanto, a moralidade cristã não deve ser uma ferramenta de condenação, mas uma oferta de redenção. Num mundo que glorifica o pecado e ignora a verdade de Deus, ser cristão de verdade significa ser contra a corrente. Mas, mais do que isso, ser cristão significa ser um exemplo de amor, de bondade, de graça, de justiça. A moralidade cristã não se resume a seguir regras rígidas, mas a viver de uma maneira que glorifique a Deus e que mostre ao mundo a beleza da sua verdade. Agora, a grande questão é: você está disposto a ser contra a corrente? Você está disposto a ser luz em um mundo em trevas? Ser cristão é viver de forma que outros vejam em você um reflexo de Cristo, e ao fazer isso, desafiar o mundo a ver a moralidade e a verdade de Deus de uma maneira nova e transformadora. Em um mundo onde os governos humanos parecem dominar todas as esferas de nossa vida, precisamos, como cristãos, nos lembrar de uma verdade fundamental. O governo de Deus não depende de eleições, de presidentes ou de parlamentos. O governo de Deus é eterno, imutável e soberano. Ele está acima de todas as autoridades terrenas, e sua vontade será cumprida, independentemente de como o poder humano tenta se sobrepor. E quando reconhecemos essa verdade, somos desafiados a viver de maneira diferente, não como simples cidadãos de um país, mas como cidadãos de um reino celestial. Jesus, quando esteve aqui na Terra, não se envolveu em disputas políticas nem tentou estabelecer um reino terreno. Ele sabia que o seu reino era outro, mais grandioso e mais duradouro. Quando Pilatos questionou Jesus sobre seu reinado, Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo." João 18:36. Isso deveria ser uma lição para todos nós. Enquanto os governos e sistemas de poder do mundo podem falhar, o reino de Deus nunca falha. Porém, isso não significa que devemos ser passivos ou alheios às questões políticas do nosso tempo. Como cristãos, somos chamados a viver sob o governo de Deus, e isso implica em submeter nossas vidas aos seus princípios, independente do que os governantes humanos determinem. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, nos instrui a respeitar as autoridades e a viver em paz com as leis do país. Porém, ele também nos lembra que todas as autoridades estão sob a soberania de Deus, e que se alguma autoridade se opuser aos princípios divinos, devemos, com sabedoria e discernimento,
Agir de acordo com a vontade de Deus, não com a vontade dos homens. O governo de Deus não é imposto com a força. Ele é uma liderança espiritual, que molda nossos corações e nos chama a agir com justiça, misericórdia e verdade. E ao viver segundo esses princípios, os cristãos têm o poder de transformar as sociedades nas quais vivem. A nossa responsabilidade, então, é refletir o caráter de Deus no mundo, promovendo paz, justiça e integridade onde quer que estejamos. Agora pensemos juntos, como a política atual se alinha com o governo de Deus. As leis que vemos sendo feitas hoje estão em conformidade com a verdade de Deus. Quando vemos injustiças sendo cometidas, quando vemos os poderosos oprimindo os fracos, onde estamos nós, os cristãos, nesse processo? A nossa luta não deve ser contra pessoas ou partidos, mas contra as forças do mal que tentam distorcer os princípios do reino de Deus. Não estamos aqui para vencer eleições, mas para levar o reino de Deus às pessoas. Por isso, o cristão não pode se deixar enganar pela falsa promessa de que um governo humano trará a verdadeira paz. A paz que Jesus prometeu é diferente da paz que o mundo oferece. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. João 14:27. A paz de Cristo não é ausência de conflito, mas é uma paz que transcende as circunstâncias, que é estabelecida no coração de cada crente. Quando vivemos sob o governo de Deus, mesmo em meio ao caos, encontramos paz, confiança e uma esperança que nada pode destruir. Mas o que isso significa para nós no contexto político? Em vez de colocar nossa esperança em políticos ou sistemas de governo, devemos colocar nossa confiança no governo de Deus, que é perfeito e que nunca falha. Isso não significa que devemos abandonar a nossa responsabilidade cívica, mas significa que nossa prioridade deve ser sempre obedecer aos princípios de Deus e não às ideologias humanas. Devemos ser ousados o suficiente para, quando necessário, confrontar as injustiças do governo com os princípios de Deus. Devemos ser firmes na defesa da verdade, da justiça e da misericórdia, mesmo que isso nos coloque contra a corrente da política dominante. Lembrem-se, queridos amigos, que a maior lealdade de um cristão deve ser a Deus e não ao governo ou à política de qualquer nação. O cristão é um agente do reino de Deus e a sua missão não é trazer mudanças políticas, mas trazer a transformação espiritual que pode mudar os corações e, assim, impactar as estruturas sociais e políticas. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, os outros aspectos da vida, inclusive as questões políticas, se alinham à sua vontade. Por fim, a grande verdade que devemos manter em mente é a seguinte: o poder humano é efêmero, mas o poder de Deus é eterno. Os governos vêm e vão, mas o reino de Deus permanece para sempre. Nossa lealdade está no governo divino, e é sob esse governo que devemos viver, falar e agir. Meus amigos, chegamos ao último capítulo desta jornada de reflexão sobre a política e a fé. E agora, talvez a pergunta mais importante: o que a Bíblia nos diz sobre o futuro? Especialmente sobre como as questões políticas se encaixam nos planos divinos para o fim dos tempos. Como cristãos, nossa esperança deve ser sempre dirigida ao futuro que Deus preparou para nós, mas o que isso significa em relação às nossas vidas políticas no presente? A Bíblia é clara ao nos alertar sobre os tempos difíceis que virão. Jesus falou sobre o fim dos tempos de maneira direta e sem rodeios. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Ele também nos alertou sobre os enganos políticos, religiosos e sociais que prevaleceriam até a sua volta. O apóstolo Paulo, em 6 Timóteo 3:1-5, descreveu uma sociedade que se afastaria dos valores divinos, se tornando egoísta, avarenta, presunçosa, arrogante. A pergunta que devemos fazer é: o que estamos vivendo hoje de alguma forma já não reflete isso? Os cristãos muitas vezes se perguntam: o que o futuro nos reserva? Como devemos entender a política, as ideologias e os sistemas de poder diante da promessa de que Cristo retornará para instaurar o seu reino eterno? O fim dos tempos, que será marcado pela volta triunfante de Cristo, não será um evento político, mas espiritual. A política do reino de Deus não pode ser comparada às divisões humanas que vemos agora. Na realidade, o governo divino trará a verdadeira paz, a verdadeira justiça e a verdadeira prosperidade, algo que nenhum governo humano jamais pode oferecer. Jesus falou sobre o reino de Deus como algo que viria com poder, mas não de forma visível e física, como os governantes terrenos esperavam. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. E em Lucas 17:20-21, ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. Isso nos dá uma perspectiva crucial para entender como devemos viver, especialmente em tempos de crise política e social.
O cristão é chamado a viver como um embaixador do reino de Deus, representando os valores divinos onde quer que esteja, independentemente de qual governo ou sistema esteja em vigor. Agora, o que isso significa para as nossas escolhas políticas e para nossa visão sobre o futuro? Em primeiro lugar, não devemos perder de vista o fato de que o nosso maior propósito não é reformar o governo humano, mas preparar os corações para a volta de Cristo. A política pode ser uma ferramenta para promover justiça e paz em uma sociedade, mas ela não pode oferecer a verdadeira solução para os problemas humanos. A verdadeira esperança do cristão está na volta de Cristo, no fim da corrupção, da opressão e da injustiça que dominam o mundo presente. Enquanto aguardamos esse grande dia, somos chamados a viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Isso inclui viver com integridade, buscar justiça, demonstrar compaixão e, acima de tudo, pregar o Evangelho. A política de Cristo é a política do reino dos céus, onde todos são iguais diante de Deus, onde a justiça de Deus reina sem falhas e onde não há mais sofrimento, dor ou morte. Entretanto, a volta de Cristo não é algo para o qual devemos esperar passivamente. Somos chamados a ser vigilantes e ativos, sempre prontos para dar conta da nossa fé. 1 Pedro 3. Devemos, como cristãos, olhar para o futuro com esperança, sabendo que, independentemente do que aconteça na política ou na sociedade, o nosso futuro está seguro em Cristo. Ele virá para fazer novas todas as coisas, e nesse dia, todas as questões políticas serão resolvidas de acordo com a perfeita justiça de Deus. Em Apocalipse 21:4, lemos sobre a promessa do novo céu e da nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É essa a nossa esperança. A política do reino de Deus é uma política onde a justiça e a paz prevalecem para sempre. Enquanto isso, somos chamados a viver como cidadãos desse reino, e não do reino deste mundo. Portanto, como vivemos nossas vidas políticas à luz do fim dos tempos? Vivemos com uma confiança inabalável no governo de Deus, sabendo que Ele está no controle, não importa o que aconteça nos governos terrenos. Nossas esperanças não devem ser depositadas em candidatos, partidos ou movimentos, mas na promessa de que Cristo voltará para estabelecer seu reino eterno, onde a paz e a justiça reinarão para sempre. Então, o futuro, para o cristão, não é algo a temer, mas algo a esperar com grande expectativa. E enquanto aguardamos o retorno de Cristo, nossa missão é ser luz no mundo, proclamando a verdade e vivendo os valores do reino de Deus, até que Ele venha. Se este vídeo fez você repensar a sua visão sobre política e fé, inscreva-se no canal para mais reflexões como essa. Deixe seu comentário e compartilhe com amigos que também precisam ouvir essa mensagem. Juntos, vamos buscar a verdade que vem de Deus.